Fala, doutora Isis. Boa noite, minha querida. Consegui. A, a cirurgia das estrelas. Olha, é... Boa noite. Estou aqui no consultório, tive que parar no caminho, que eu tive que sair de casa. Aí parei no consultório, estou aqui no meu habitat. perfeito. Gente, é o seguinte. Doutora Isis, ela é cirurgiã plástica, mas antes de eu não vou apresentá-la, só vou dar essa palhazinha, eu vou deixar que ela se apresente, por quê? Porque a história da gente é muito importante, a história da gente faz com que nós nos conectamos com o outro, faz com que a gente entenda que principalmente quando é a pessoa da nossa região que ascendeu, que cresceu, né, que evoluiu como ser, como profissional, que se tornou referência. Então, eu gostaria que ela compartilhasse um pouquinho da história dela para que faça mais conexão ainda com as pessoas que estão aqui presentes, porque nem todo mundo que está aqui conhece a doutora Isis, mas eu quero dizer que vale muito a pena, porque eu já conheço essa mulher há alguns anos e eu sempre apelidei assim, a cirurgiã das estrelas, porque literalmente ela é a cirurgiã das estrelas, viu? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória, doutora, por gentileza. Muito Onde a obrigada. senhora estudou, onde a senhora veio. E eu não vou Né? chamar a senhora, não, vou chamar você, viu? Chame sim. Minha história se mistura com a história do Cicatriza e com a história profissional de Adrianinha também, né? A gente É está verdade. nessa luta, nesse trabalho conjunto há muitos anos. Eu sou cirurgiã plástica, paraibana, estudei em Campina Grande, voltei para Campina Grande depois que me formei e vivo entre Campina Grande e João Pessoa. Mas, como eu disse, a minha história e a história da Cicatriza se misturam porque a gente sempre trabalhou junto, a gente desenvolveu o protocolo juntos, forma de agir juntos, a gente quebrou a cabeça em muitos casos. E o pós-operatório de cirurgia plástica, que o Cicatriza tem um apoio muito grande para minhas pacientes quando precisam e eu para os pacientes deles, se mistura por isso também. Então, eu sou cirurgiã plástica paraibana, me formei em cirurgia plástica no Hospital Regional, no Hospital Geral de Fortaleza, e voltei para João Pessoa em 2016, não, 2006. Aí já teve um tempinho, Adriana. Então, a gente teve aí 15 anos em média de profissão. Faço cirurgia plástica feminina, masculina, cirurgia corporal também, e faço transplante capilar. Mas a paixão pela cirurgia plástica nunca não me levou, né? Não me deixou. A gente está aqui todo dia e tentando fazer o melhor possível para as nossas pacientes e para a nossa profissão e para a recuperação total delas. No caso, uma cirurgia plástica, ela opera tudo, né, doutora? Opera mama, abdômen. Sim, a especialidade que a gente diz que vai desde o dedão do pé até o cabelo, né? Então, a cirurgia plástica atua em todas as áreas do corpo. É uma cirurgia complexa, existem cirurgias mais simples, cirurgias mais complexas, mas é uma área muito bonita. Tem a parte estética que ajudam as pessoas a melhorarem a autoestima e a satisfação com o próprio corpo, a introdução social, o entrosamento social das pessoas, mas existe a parte reparadora, que é o que faz a gente se sentir mais médico ainda, e que a gente faz as duas coisas. O Cicatriza tem uma importância muito grande para Campina Grande e para João Pessoa, depois que se instalou lá, nessa recuperação desses pacientes de cirurgia reparadora e também dos pacientes de cirurgia estética quando precisam de alguma intervenção deles. De vocês. Perfeito. Já tá aparecendo aqui na live alguns fãs da doutora Isis, né? Já tem a Carol, né? A Carol disse assim, eu morro de orgulho. Eu também, Carol, eu morro de orgulho. Estou esperando a minha hora de... Pacientes e tem pacientes que às vezes quando manda o telefone, quando fala no telefone, que a gente vê a fotografia, não precisa nem ler o nome, a gente já lembra, já remete quem é na hora. Um beijo para a Carol. É verdade. Uhum. Doutora, é o seguinte, essa temática é mais voltada para as dúvidas dos pacientes. Eles chegam lá na clínica, às vezes, com alguma complicaçãozinha, ou não complicação, simplesmente fez um procedimento cirúrgico e fica naquela dúvida como proceder, se bota pomada, se não bota pomada, e quando tem complicação, o que que faz? Muitas vezes ele procura um médico cirurgião plástico para fazer um procedimento, mas você sabe que nem sempre acontece 100% como a gente imagina que deverá ocorrer.
todo mundo que opera, às vezes, tem alguma complicação ou outra. Isso é estatística, não tem como você fugir da estatística, tá? Mais se E, opera, e mais se percebe. exatamente. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre esses possíveis problemas. Por exemplo, dentro do implante de prótese, esses possíveis problemas, o que pode ser feito para evitar? Porque é o que mais os pacientes chegam lá na clínica todos os dias. Eu coloquei uma prótese, aí um pontinho soltou. Eu estou com medo da minha prótese cair, eu estou com medo da prótese infectar e não sei o quê. E assim, você gasta muito tempo tentando explicar para o paciente que aquilo pode acontecer, que aquilo é uma coisa simples, o dia a dia. Deixa ela ajeitar aí o bendito do celular. Tô tremendo, né? Tá tremendo, viu, doutora? Chega, eu tô ficando bebinha aqui, viu? Você não sabe a Ajeitou? estrutura que eu tô fazendo aqui para ele apoiar. Pronto. Consegui. Sim, perfeito. Sim, vamos lá. Vamos. Deixa eu lhe falar. Assim, a cirurgia plástica, principalmente a cirurgia plástica corporal, cirurgias de mama, de mamas redutoras, de prótese de mama, de abdômen, e agora com esses pacientes, tem um grupo de pacientes que a gente recebe, que são os pós-bariátricos, que eles fazem outras cirurgias que não eram muito comuns no passado, como cirurgias nos braços, nas pernas, né? São cirurgias. A cirurgia plástica corporal, ela é uma cirurgia de médio a grande porte. Então, são cirurgias grandes, são cirurgias de extensão, elas não são tão profundas, mas são cirurgias extensas, que mexem com a pele da pessoa, é onde a gente termina a cirurgia na pele, e a pele ela tem linhas de força que mudam e são influenciadas pela movimentação do paciente. Então, e principalmente a cirurgia estética, o paciente faz a cirurgia estética porque quer melhorar aquele aspecto daquela região. Então, muitas vezes, ele não se considera e não se comporta como se tivesse sido operado. Quando você tem um problema, uma doença, como uma pedra na vesícula, um cálculo renal, um apendicite, você adoeceu, tem toda a atenção, todo o cuidado e toda aquela recuperação, toda aquela atenção no pós-operatório. Com a cirurgia plástica, o que a gente vê no dia a dia é diferente. As pacientes, por se operarem por estética, elas tentam ter a vida normal que tinham, mesmo que estejam afastadas do trabalho, estejam de férias, mas elas ficam fazendo atividades que prejudicam a recuperação plena dessa região operada. E como a gente opera a pele, e em grandes extensões, você vê que as cicatrizes da cirurgia plástica corporal são grandes, né? A cirurgia de mama, a cicatriz é grande, a cirurgia de abdômen é grande, muitas vezes contra o sentido das forças de tensão da pele. Então, ela chama a cirurgia que tende a abrir, que tende vamos dizer assim, complicar por causa disso. Por exemplo, a cirurgia de mama, ela tem uma falha que não foi alcançada até hoje para se resolver na pele, que é aquele T que fica embaixo. Aquilo dali juntam 3 partes, contra a força de tração da pele. Então, a gente junta a barriga, uma pele, outra pele, num retalhozinho que é uma ponta. Então, aquilo dali já está pronto para abrir. A tendência daquilo abrir é muito grande. A facilidade que aquilo dali tem a abrir é muito grande. Juntando com o movimento dos braços, da paciente abrir os braços, suspender os braços para suas atividades normais, ou até dormindo, isso tudo somado faz com que a cirurgia tenha a complicação mais frequente, que é abrir aquele pontinho. Geralmente, cirurgia de mama abre ali. Quanto à cirurgia de prótese, a prótese, por mais que seja de silicone, que é um material muito aceito, muito bem aceito pelo organismo, mas é um corpo estranho, né? Então, o seu organismo percebe que entrou nele alguma coisa que não é dele. Do mesmo jeito que ele também percebe uma prótese óssea, como ele também percebe uma prótese cardíaca, qualquer material que não é humano, não é seu, que entre no seu organismo, o seu sistema imunológico também se levanta, percebe. E quando acontece alguma infecção, muitas vezes por uma bactéria comum da pele, que não faz mal nenhum, que vive ali na sua pele da mama, da barriga, e ela entra em contato com a prótese, através de uma aberturazinha, ou na própria hora de colocar a prótese, essa bactéria lá dentro, junto com a prótese, ela pode criar uma infecção que às vezes só é resolvida quando a gente opera e tira a prótese. Então, assim, são cirurgias grandes, são cirurgias que a paciente precisava ter mais
precisava ter mais atenção ao cuidado pós-operatório. Eu sei que a vida moderna hoje é tudo muito dinâmico, as pessoas se operam. As pacientes chegam, eu tenho 10 dias para me recuperar e voltar à minha vida normal, trabalhar. Quando a gente mesmo com assim. 3 dias está levando o menino para a escola, está indo jantar fora, está indo. Então, assim, está fazendo uma coisa que se ela tivesse doente, com apendicite, com um cálculo na vesícula, ela não faria. Tivesse feito uma esterectomia, ela não faria. Ela ficaria, porque era uma doença. Como ela fez aquilo para ficar bonita e para mostrar para todo mundo e para se sentir bem, ela se sente bem do outro dia e já começa a voltar à vida normal no outro dia, com 2 dias, e as complicações vêm também por isso, né? Claro que também a própria cirurgia é uma cirurgia, como eu disse, extensa, muitas vezes contra a linha de força da pele, então a própria conformação do braço, da mama, do abdômen já faz a cirurgia abrir, e as complicações, por mais que a gente tente evitar que elas aconteçam, ficam para serem contornadas, né? Exatamente. E uma vez que ocorra, por exemplo, abrir um pontinho lá, 2 pontinhos, você chega no consultório, elas não necessariamente vá ser obrigatório fazer algum procedimento cirúrgico. Por quê? Porque às vezes quando elas chegam lá no consultório, elas mostram assim e dizem, meu Deus, estou com medo, e agora? Será que eu vou ter que operar de novo? Ou então, muitas vezes elas nem procuram um médico, fica tentando tratar em casa, utilizando pomadas ou, enfim, da própria cabeça, o vizinho orientou, então uma colega fez uma cirurgia, aconteceu isso, e aí ela toma conduta própria. Nesses casos, qual que é a sua orientação, doutora? A senhora como médica, operou um paciente, o paciente tem que estar lá juntinho, né? Qual que é a sua orientação a respeito disso? Sim, sim. A gente, assim, tem coisas que a paciente não percebe que podem acontecer. Por exemplo, uma fonte muito grande de infecção é o banheiro. Então, muitas pacientes abrem o curativo para depois tomar banho. E o banheiro, os banheiros no Brasil, não sei se no outro país é diferente, mas nós temos as 2 áreas do banheiro juntas. O box para tomar banho e o sanitário. Então, que é fonte de infecção pelas fezes, né? Então, o paciente, muitas vezes, o paciente vem, tem uma infecção, quando você escolhem a cultura, é um coliforme fecal. Então, foi no manuseio do curativo, dentro do banheiro, passar a mão, não lavar as mãos quando terminar quando sair do banheiro, ou não tomar banho com o curativo e depois trocar o curativo fora do banheiro. Muitas vezes as pacientes fazem o contrário, tiram tudo, tomam banho como se não tivessem operadas e depois é que refazem o curativo. Então, a gente tem que ver essa sequência das coisas. O manuseio, as mãos, a roupa, o sutiã tem que ser muito lavado. Então, tudo tem que ter atenção com aquela área operada. Lençóis, bancos de carro, de casa. Existem cirurgias que são muito, muito extensas e que ficam em contato, como a cirurgia das pernas, a cirurgia dos braços, a própria mama. E, assim, às vezes, quando acontece alguma aberturazinha, aí o paciente começa a usar pomadas demais, a pomada e não seria, até às vezes ajuda a abrir mais, né? Então, procura fazer procedimentos que não têm indicação, que, na verdade, a gente queria um curativo seco lá, não um curativo úmido. Mas, assim, e quanto à questão de fazer novamente uma cirurgia, às vezes o paciente a gente nem consegue, como muitas vezes a cirurgia de mama. Quando ela abre aquele Tzinho, eu não tenho pele para refazer a cirurgia naquele momento. Então, eu preciso de um curativo para que aquela pele se refaça em forma de cicatriz. Então, por isso, às vezes, eu não tenho outra coisa para fazer. Eu não tenho pele suficiente para remontar a mama e fechar. Então, aí eu preciso de um curativo, muitas vezes especializado, para que aquela pele se refaça e feche, sem naquela hora eu poder fazer nada do ponto de vista cirúrgico. Mas, assim, que as pacientes elas tenham mais atenção à cirurgia. Por exemplo, o paciente opera aí perto de um feriado, perto de uma comemoração, perto de um evento, e opera e vai para esse evento, e veste roupas que tem partes na roupa que agridem a cirurgia, a pele, ou que... Seu áudio está um pouquinho falhando, doutora. Ah, voltou. Beleza? Tá me escutando bem? É porque até o áudio está um pouquinho ruim. Foi. Mas deu para ouvir direitinho. O meu áudio... Consegui pegar essa... O que a gente faz para melhorar? Não, tranquilo.
Eu acho que é a internet mesmo, sabe? A internet está com um pouquinho de falha. Uma das complicações também que a gente pega no dia a dia, na região abdominal, a gente chega muita paciente lá que às vezes abre 1 ou 2 pontinhos, principalmente abaixo do umbigo. Eu acho que justamente segue o mesmo padrão lá debaixo da mama, né? Faz o curativo do umbigo e coloca o cotonete ou a gás com muita força e ele desfaz o pontinho que fica segurando aquela região toda. Tem isso também. A delicadeza de fazer o curativo. Conta, tudo conta. Gente, vocês veem quanta informação. O cuidado com a roupa, porque muitas vezes a paciente não tem entendimento, mistura sutiã com calcinha para lavar tudo junto, acaba prejudicando, acaba pegando bactérias, certo? Meia, O manu... meia junto, não pode. O manuseio das mãos, o cuidado. Eu já vi paciente que, por exemplo, chega lá no consultório, aí ela já pega na chave do carro, na bolsa, no telefone, e aí você diz, pergunta o que aconteceu com ela. Quando ela vai mostrar, ela mesma já vai tirando o curativo com a mão solta. Chega a me dar uma agonia assim no... não, ela contamina mais ainda uma região que já provavelmente adquiriu alguma infecção, né? E aí você, na mesma hora, você faz a leitura aí. Como que ela conseguiu isso aí? Como que ela conseguiu fazer essa infecção também? Como a gente já pegou pacientes com fungo, né? E a gente... exatamente. Como que uma paciente conseguiu pegar um fungo aí, se não foi levado para isso, se não foi... Enfim. Outro ponto importante, doutora, muitos pacientes, eles nos perguntam no dia a dia, quando as lesões de perna mesmo, aquelas erisipela que faz a facete necrotizante, depois fica o tecido todo já numa fase. Eles nos questionam a respeito de enxerto. Por quê? A cirurgia plástica, ela não trata só da parte estética em si. Por exemplo, a cirurgia de mama, de prótese, de redução, mama redutora, abdominoplastia, um pós de cirurgia bariátrica e depois fazer a cirurgia reparadora. Não. Existem os procedimentos também de pacientes que têm lesões em decorrer de acidente, então vem a questão de rotação de retalho. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre isso também, doutora. Inclusive as complicações, porque um paciente não entende quando não pega um enxerto, quando não pega uma rotação de retalho. Sim, a gente já teve paciente que caiu da cama, não foi, Adriane? Paciente que a gente recolheu um retalho grande, o paciente caiu dormindo. Tem que ter todo esse cuidado. Tem paciente que no transporte do hospital para casa abre a cirurgia e volta. Então, a cirurgia reparadora, que é assim a grande contribuição da cirurgia plástica para a humanidade, né? Vamos dizer assim, que a gente consegue reconstruir, não devolver exatamente como era antes. Isso aí só Deus, né? Uma vez perdida, a gente geralmente não consegue. Mas a gente consegue reconstruir, fechar o tecido, reconstruir a função daquela região afetada, em queimaduras, em acidentes, em problemas de cirurgia vascular, em maus vasculares do paciente. Eles também são cirurgias muito delicadas. O enxerto, ele tem que sobreviver, né? O enxerto é quando a gente tira pele, gordura, osso, cartilagem, de um outro lugar para cobrir uma área onde está faltando, ou por câncer, ou por acidente. E aquela pele, aquele tecido retirado de um lugar que vai ser colocado no outro, ele tem que sobreviver lá, tem que se integrar lá. Então, isso é um processo muito delicado, que precisa de imobilidade, de limpeza, de não ser umedecido, para que ele possa sobreviver aquela pele nova naquele lugar, aquela pele sobreviver naquele lugar novo. Então, assim, o cuidado do paciente pós-operatório, eu acho que é metade da história. Metade é a cirurgia que se faz e a outra metade cabe ao pós-operatório. Avançou muito, mudou muito, os curativos mudaram muito ao longo desses últimos 10 anos, eu acho, 10, 15 anos, que a gente antes tinha pouquíssimos recursos e hoje a gente pega ferimentos, né? Eu vejo ferimentos de vocês que está numa situação e vejo ferimentos em pouco tempo depois, já numa situação de conseguir fazer uma enxertia, conseguir fazer uma reconstrução, ou às vezes até o meu trabalho fica dispensado, o curativo se fecha e a área se restaura, né? Às vezes não precisa para ajudar em nada. Então, assim, às vezes me dispensa, quando eu digo, não precisa mais não, desculpa aí. Né? Aí a gente vai e agradece a Deus por esse dom da medicina ter se mostrado tão eficaz, tanto na parte cirúrgica como na parte curativa. Hoje a gente tem um arsenal de procedimentos que se podem fazer
e melhorar muito. E pessoas que antes, no passado, perdiam aquele órgão por amputação, hoje recuperam e restauram a função e até a estética da parte afetada de uma forma muito, muito satisfatória. A gente teve um caso bem interessante. Tem uma paciente que ela frequentava muito a cicatriz, uma lesão, né, na região sacral. Ela, em virtude da cadeira de roda dela, e era bem difícil o processo de cicatrização dessa paciente. A gente pediu todos os exames, eu falei com a doutora Isa, ela pediu os exames, raio-x, tudo que era necessário para ver se não tinha infecção no osso e tal. E aí depois ela foi cirurgiada pela doutora, né? Rodou o retalho, fechou a lesão, a paciente foi embora para casa, chegou em casa, acho que na mesma semana, ela sofreu uma queda da cama e rompeu toda a cirurgia. Eu disse, meu Deus, era uma paciente que já tinha anos com essa ferida. E não fechava de jeito nenhum. Ela ficou, acho que, bem uns 6 meses na cicatriz, e né, a gente não conseguia dar jeito nessa paciente. A gente só conseguiu dar jeito quando fez o procedimento. E aí, quando rompeu tudo, que a família chegou lá na cicatriz doidinha, porque tinha rompido, aí voltou para a sala, operou novamente e conseguiu cicatrizar. E assim, desde esse dia, quando eu pego uma paciente com esse nível de lesão, a primeira coisa que eu faço é encaminhar para um cirurgião. Por quê? O cirurgião plástico tem coisas que não estão em nossas mãos e a gente tem que ter esse discernimento. Quando a solução não está em você, você tem que ter a hombridade, você tem que ter a coerência, você tem que ter a sensibilidade de você encaminhar para alguém que dê o resultado na vida do paciente. Assim como muitas vezes, né? É um trabalho em conjunto, né? Então, tem um limite exatamente. que então, mais e tem um limite que você também não consegue mais para ajudar aquele paciente. Então, não adianta segurar um paciente e ficar tratando ele só com os conhecimentos que você tem, que não estão sendo suficientes para aquele caso, e não encaminhar o paciente, não pedir uma opinião de alguém, como a gente também pede, a gente se comunica nos cirurgiões plásticos entre si, mostra um caso, mostra outro, e às vezes a solução está ali, que às vezes até uma pessoa leiga chega e diz, isso aqui não consegue fazer não, e a gente vai e faz, e dá certo. Então, essa humildade e essa compreensão de que não se sabe tudo, não se pode resolver tudo sozinho, é muito importante. E isso, cada dia mais, a gente tem visto entre os profissionais, graças a Deus, né? Quando você liga e diz assim, a ferida tá linda, aí eu digo, pronto, agora eu entro. Né, André? É verdade. Uhum. Outra coisa que os pacientes perguntam muito é o que é necessário, quando é que eu estou pronta para fazer um procedimento? O que é necessário tanto de exame? Porque muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela mora no Canadá, e aí ela me ligou e ela falou, minha amiga, eu estou indo para em dezembro, eu quero fazer uma cirurgia, eu quero botar uma prótese de mama. Só que eu quero chegar aí, fazer já a cirurgia, eu não quero nem, eu só quero ir para o doutor para operar. O que é necessário eu fazer antes? Aí eu disse, minha filha, é necessário você fazer uma consulta com o doutor. Mas assim, no geral, com certeza, mas no geral, para todo mundo, para pacientes saudáveis, né? Um paciente saudável dentro de uma idade mediana. O paciente deve fazer um exame específico da área, no caso do prótese de mama, fazer uma ultrassonografia de mamas, é o exame que a gente usa. Mesmo que a paciente tenha mais de 40 anos e venha fazendo mamografias, a gente usa a ultrassonografia no pré-operatório de cirurgia de mama. Fazer um eletrocardiograma, se é o protocolo da Sociedade de Anestesia de pré-operatório. É você fazer um eletrocardiograma se o paciente tem menos de 40 anos. Se tem mais de 40 anos, fazer o eletro e o risco cirúrgico, que é uma consulta com o cardiologista que vai dar o risco cardiológico daquela cirurgia. E fazer um hemograma, um exame de sangue, um hemograma, um coagulograma e uma glicemia de jejum. Esses são os exames preconizados pela Sociedade de Anestesia, como pré-operatório comum. Claro, se o paciente tem um outro problema de saúde, como tem um hipotireoidismo, tem uma diabetes, aí ele vai fazer os exames específicos da doença que ele tem, para que esteja controlada, para que a gente possa fazer a cirurgia. Mas um paciente saudável, normal, ele vai fazer isso, um hemograma, uma glicemia de jejum. Eu sempre peço sumário de urina em mulheres, mesmo que não faça parte do protocolo, porque mulher tem muita infecção urinária subclínica, que não sabe quando a gente pega o exame e tem. E fazer o eletro, se for menor de 40 anos, ou eletro e risco cirúrgico, se tiver mais de 40. E o exame específico da área. Se for mama, fazer o ultrassom de mama.
Mas existe esse protocolo que você pode passar isso para uma pessoa que mora fora e que tem que agilizar os exames antes de chegar. Quando ela chegar, não perde uma semana fazendo todos esses exames. A gente até orienta que faça primeiro a ultrassom de mama, porque se vier a aparecer no exame alguma alteração, um cisto, um nódulo, ela procura um mastologista, um profissional específico da área, para resolver antes da cirurgia. Porque a gente não pode operar numa mama, mexer numa mama sem saber como ela está. Como a mama é sede de tumor, né, feminino, então a gente não pode operar uma mama nem para reduzir, nem para colocar prótese, sem saber como é que ela está, sem saber se ela tem cisto, nódulo ou alguma alteração. Mas o protocolo é esse. Alguma paciente que, por exemplo, se preparou para fazer procedimento cirúrgico? Congelou. Estava com cisto ou não? Doutor Rafael ligando aqui, tu acredita? Rejeitei a chamada do doutor Rafael. Diz de novo, Adriane, que cortou. Ficou congelado. Pergunta de novo. Congelou. Então, foi o doutor Rafael ligando aqui, eu cortei a chamada dele. Eu perguntei o seguinte, doutora. Não é, mulher? Se durante os exames pré-operatórios, quando você solicita, se você já teve caso que a paciente faz o ultrassom, que era para botar uma prótese, e de repente aparece com um cisto, com um nódulo, nesses casos, qual que é o seu direcionamento? O cisto não tem problema. O cisto é totalmente benigno. Eles, inclusive, eles aparecem e depois se esvaziam sozinhos. No cisto não tem problema. O nódulo, a gente encaminha para o mastologista. Principalmente, existe uma classificação de BIRADS para mama, para exame radiológico da mama. E a partir do BIRADS 3, a gente já encaminha para o mastologista, porque já tem uma suspeita de malignidade. Então, quando a gente encontra um nódulo que tem características suspeitas, a gente já encaminha para um mastologista. Mas até se for um nódulo redondinho, com todas as características de benignidade, a gente pode até operar essa paciente sem ela consultar um mastologista primeiro. Principalmente de prótese, porque a prótese ela é colocada por trás da mama, ela não mexe na estrutura da mama. Quando a gente faz somente a prótese de mama. Mas a gente encaminha para o mastologista. Outra coisa que as pacientes perguntam muito. Eu vou fazer mama redutora, mas eu não quero fazer agora porque eu vou ter filha, senão eu não vou poder amamentar. Ou então eu vou botar a prótese, não vou poder amamentar. Como que é isso? Isso procede mesmo? Me fala um pouco sobre isso, doutora. A prótese não. A prótese ela é colocada por trás da mama. Ou por trás do músculo, ou por trás da face, ou por trás da mama. Mas a prótese não é colocada dentro da mama. Quando a cirurgia é só de prótese, quando a paciente tem a mama pequena e quer só aumentar com a prótese, ela não interfere na amamentação. Ela até ajuda aquela paciente a amamentar, porque a prótese fica por trás, então ela fica como se estivesse empurrando a mama para frente, facilitando a amamentação. Na mama redutora, sim, pode acontecer uma redução, a paciente pode não conseguir amamentar ou não conseguir amamentar de forma suficiente para alimentar a criança. Né? Então, porque como a gente corta a mama e monta e coloca cicatrizes no meio da mama, tanto perde uma parte da mama, né, que seria produtora de leite, parte da mama é retirada, como essas cicatrizes pelo meio da mama podem ficar no caminho do leite, da produção dele lá dentro do ácido até chegar no bico. Então, pelo meio do caminho, tendo cicatrizes, ela pode não conseguir amamentar ou amamentar e não conseguir alimentar a criança, não ser suficiente para ela, não ter leite suficiente. Mas também a gente já teve muita paciente que operou, reduziu a mama e amamentou. Como não quer dizer nada, uma paciente tem uma mama grande, às vezes ela não consegue amamentar de forma satisfatória. Mas a cirurgia redutora de mama, sim, ela interfere na amamentação. A cirurgia só de prótese, não, ela não interfere. Ela não mexe nada na mama. A gente coloca a mama a prótese atrás da mama. Pronto. Até eu tinha dúvida, viu, doutora, a respeito disso. Muitas pacientes me perguntavam e eu confesso que eu respondia, tipo, eu saí pela tangente. Quando eu não tenho a resposta, eu saio pela tangente. Pergunta a sua médica, o que é que ela lhe diz a respeito disso? Enfim, as perguntas mais comuns são essas, mas eu gostaria também de saber de vocês. Vocês têm alguma dúvida no dia a dia? Fez cirurgia? Quando é que deixa de usar aquele sutiã que incomoda? Tem muitas pacientes que também perguntam sobre a cinta. Eu já observei, inclusive... A gente usa em média 2 meses o sutiã. O sutiã pós-operatório.
apresentação. Outra diferença que existe entre a cirurgia de prótese, só prótese de mama, e a mama redutora ou mama redutora com prótese, ou a suspensão da mama, com prótese ou não, é a cicatriz. Só prótese, que o paciente pergunta muito, só prótese, eu já recebi paciente que disse, eu vim para a senhora porque uma amiga minha operou com outro médico e ele deixou uma cicatriz assim, um T, e a sua era só, não foi, a sua era só um tracinho embaixo. Isso não aconteceu por causa do médico, isso aconteceu por causa do caso em si. Quando é só para colocar prótese, a gente faz uma incisão, que pode ser na axila, na areola ou embaixo da mama. Essa embaixo, no sulco mamário, é a melhor cicatriz que tem, é mais bem disfarçada. Aqui a gente tem um acesso melhor, uma visualização melhor da loja onde vai colocar a prótese. E a mama redutora, como a gente tem que diminuir a mama e montar, essa cirurgia não tem como fugir daquela cicatriz do T, ou de uma variação dela. Então, o que determina a cicatriz é o tipo de cirurgia. Se for só prótese, o paciente não tem sobra de pele, não tem queda da mama, é só embaixo. Se for uma redutora, ou redução com prótese, ou suspensão, aí tem que cair naquela cicatriz do T. E do abdômen, mini abdômen, também depende do abdômen da paciente. Se a paciente tem uma sobra de pele grande, de gordura grande, ela tem que fazer aquela cicatriz completa, de um lado ao outro, embaixo. Se a paciente tem só uma sobrinha de pele, aí é que a gente consegue fazer o mini abdômen, que é uma cicatriz reduzida, um pouco mais alongada do que a cicatriz da cesariana. Perfeito. Pronto, é o mais comum que eles chegam no consultório, né? Até com relação à quantidade de tempo que fica utilizando aquele sutiã, eu também tinha dúvida, confesso para confesso para você. É uma coisa, existe um consenso, mas a gente mantém em média 2 meses o uso da malha, da cinta e do sutiã. E uma pessoa perguntou aí quanto tempo tem que usar micropore. Isso também varia muito, né? Existem cirurgiões que usam cola, eu não gosto da cola, já tive algumas complicações assim com cola e deixei de usar. Mas assim, a questão do micropore, nos primeiros dias eu não uso micropore. Eu boto a gaze e o micropore segurando a gaze, porque eu acho que algum vazamento de alguma secreção de soro, a gaze deve estar lá para absorver e não o micropore vedado. Aquele micropore, quando é colocado só o micropore direto da cicatriz, ele não é para ser trocado todo dia, é para passar 2 a 3 dias entre uma troca e outra. Porque se todo dia tirar o micropore, colar o micropore, ele vai arrancar a pele junto. E hoje em dia, a gente como mora numa região muito quente, quando bota o micropore, que coloca a malha por cima, fica muito quente e o atrito da malha no micropore já queima a pele. Então, tem pacientes que eu não boto no micropore, só boto a gás e a malha. O micropore ele só serve para segurar a tensão, mas assim, de uma forma, dependendo do lugar, isso nem acontece. Você nem consegue segurar a tensão daquela pele em cima da cicatriz com o micropore. Eu tenho pacientes que eu não boto micropore. Hoje, cada vez mais a gente vê queimaduras por micropore do paciente ficar com a pele mais branca e hipocrômica naquele lugar, porque o micropore, com a cinta, com o calor do Nordeste, arranca a pele mesmo. Queima, faz bolha mesmo. Então, eu tenho faz bolha, eu já peguei. Micropore, eu não uso tanto, não. Eu vou vendo como é que fica. Eu já peguei alguns pacientes com bolhas de uso de micropore. Apesar dele ser uma fita hipoalérgica, mas existem determinados casos que não tem como você adivinhar que faz um processo de alergia. Inclusive, tem pacientes, às vezes, que não tem, faz alguma complicação e não tem nada a ver, nada com infecção, nada disso. Às vezes a paciente desenvolve uma alergia ao fio e não tem como o cirurgião saber num processo assim, né, doutora? Porque hoje, antigamente, se fechavam as cirurgias plásticas com o fio de nylon, que é um fio inabsorvível. Como o organismo não reagia com o fio, as cicatrizes eram melhores, só que tinha que tirar o fio, e isso era um processo doloroso. Então, hoje, os fios que a gente usa para fechar a parte externa da cirurgia, a pele, elas são fios absorvíveis. Então, não precisa retirar, né? Aquele fiozinho transparente, que a paciente às vezes até chama de colado, mas o fio de monocrio, vamos dizer logo, né? De poligrafona, ele é um fio transparente e absorvível. E nesse processo de absorção, a pele local da paciente vai reagir com o fio. E às vezes essa reação não é boa. Então, em vez de absorver o fio, o organismo expulsa. E começa a expulsar principalmente nos lugares dos nós. A gente faz uma sutura por dentro da derme, que a gente chama de sutura intradérmica, que são vários nozinhos virados para dentro, e depois passa uma sutura na pele, por dentro da pele. Então, no lugar desses nós, como é
fica mais material de fio, assim, enroscado, é nesse lugar onde abre. Então, o paciente, muitas vezes, ele reage com o fio. Às vezes já tem um histórico. O paciente diz, a minha cesárea abriu, a minha cesárea criou uma aguinha no lugarzinho dos nós. Aí a gente já fica em alerta com essa paciente, tenta usar uma quantidade menor de fio absorvível, porque sabe que o organismo dela vai reagir com fio e não vai reagir bem, talvez. Apesar de ter paciente que tem um comportamento numa região do corpo e a pele na outra região tem outro comportamento. Tem paciente que tem queloide num lugar, não tem no outro. Numa mesma cicatriz tem um trecho de queloide, um trecho normal, um trecho abre, um trecho... Porque a pele humana ela é formada de várias descendências genéticas, né? Então, cada parte do corpo vem de uma herança diferente. Então, às vezes pode acontecer uma coisa num lugar e no outro lugar ser diferente. Mas a gente vai tateando e vai observando para poder ir conduzindo. Perfeito. Tem duas perguntas, doutora. Tem uma pergunta de Carol, que ela fez abdominoplastia e quer saber quando é que pode dormir de lado ou não. Isso, provavelmente isso é a dúvida da maioria das pacientes que faz abdominoplastia. Quando é que pode dormir de lado? Porque deve ser muito ruim, viu? O cara dormir totalmente. Eu principalmente, eu só durmo de lado. Não, assim, a abdominoplastia é uma cirurgia que a gente corta acima do umbigo, justinho com o umbigo, e corta no início dos pelos pubianos, dizer assim. Então, a gente tira aquela parte toda. Quando termina, a mesa de cirurgia é assim. Quando a gente termina a cirurgia, a gente termina com a mesa assim. Corta o umbigo e corta abaixo. Então, como tem que fechar aquela pele descolada, fecha forçado, né? Fecha na marra. Então, na primeira semana, a paciente tem que dormir com a barriga para cima e com as pernas dobradas, para diminuir a tensão em cima da cicatriz. Então, ela coloca aquela almofada que é um triângulo embaixo das pernas, ou várias almofadas, e nas costas também, para manter uma posição assim, semi-sentada. Isso numa semana. Depois, com uma semana, quando a gente tira o dreno, a paciente já se estira mais. Mas deitar de lado e de um outro tem um inconveniente do líquido que o organismo mesmo junta naquele lugar que foi descolado, ficar mais para um lado, mais para o outro. Que é normal esse líquido acontecer. Esse líquido que formado, ele vai ser drenado pelo dreno que a gente deixa uma semana na cirurgia de abdômen. Mas mesmo quando a gente tira o dreno, ainda fica um pouco de líquido que o organismo vai absorvendo. Se a paciente dorme de lado, esse líquido se acumula de um lado só. Por isso que a gente proíbe as coitadas de dormir de lado. Não é maldade, não. É para não ficar um lado diferente do outro. Então, assim, com uns dias a gente vai liberando, vai soltando, sabe? Ela pede uma coisa, a gente dá a metade, vai soltando. Para os resultados ser bom. É por isso, é para não acumular o líquido de um lado ou do outro. Aí a gente deixa a paciente reta, porque esse líquido vai se espalhar e ser absorvido mais fácil. Se ele está todo junto num lugar, de um lado, o organismo não consegue dar conta daquele líquido. Aí fica lá um seroma. Por isso que a gente deixa a paciente... Perfeito. A Juliana perguntou se precisa estar no peso ideal para poder fazer o procedimento cirúrgico. Acho que é redução. Depende do procedimento. Por exemplo, cirurgia de mama, geralmente não precisa. A mama, apesar da mama mudar quando você engorda ou emagrece, mas para fazer a cirurgia de mama, a dificuldade técnica geralmente não tem muita diferença para a gente fazer a mama. O abdômen já é diferente, porque a gente vai tirar o excedente de gordura, que é onde a mulher acumula mais gordura, a mulher e o homem em volta da barriga. Então, esse peso, esse sobrepeso da paciente pode influenciar a gente não conseguir fazer a cirurgia, porque a gente vai cortar acima do umbigo e cortar embaixo. Então, aquela metade de cima, ela tem que dar para fechar, para descer e fechar tudo. E quando a paciente está acima do peso, às vezes tem muita gordura embaixo da pele e a gente não consegue trazer essa pele. Por isso, pede para emagrecer e depois voltar. Aí a gente consegue, tecnicamente, fazer a cirurgia. Mas de abdômen, de mama, não tem tanta diferença. Claro que se você operar de mama e perder muito peso, 10, 15 quilos, a mama vai cair, porque vai estar faltando a gordura dela. A mama é uma mistura de glândula e gordura. Mas, geralmente, dá para fazer a mama com a paciente no sobrepeso. E o abdômen a gente pede para... Mas cada caso é um caso, a gente tem que avaliar. Tem paciente que só tem gordura aqui embaixo, na parte que vai sair no abdômen. Aí essa paciente a gente opera tranquilo, mesmo ela estando acima do peso. Mas outras pacientes não, a gente não consegue fazer a cirurgia. Aí varia, tem que avaliar caso a caso. Percebe-se aqui que a senhora já tem um fã-clube bem acentuado, viu, doutora? Walter, eu vou sim fazer uma live com o Gleriston. Excelente sugestão. Aceita a sugestão. Eu vou convidar a Gleriston. Gleriston é um pouco tímido. Gleriston é o meu sócio lá da Cicatriza, tá, gente? Walter é amigo dele e fez o convite aqui. Doutora Isis, a gente está chegando no nosso momento final.
Eu gostaria que você pudesse dizer onde você atende aqui em Campina Grande, seu consultório aqui em Campina, quais os dias que você atende, e gostaria também de, depois disso, lhe agradecer, né? Desde já eu já lhe agradeço pela oportunidade de estar aqui conectado com você, de estar levando esse conhecimento para as pessoas que têm dúvida, que fez cirurgia, que querem fazer cirurgia, o que pode, o que não pode acontecer, porque isso faz total diferença. Que às vezes ele é incrível, mas tudo que ela está dizendo aqui, na consulta médica, ela orienta. Não só ela, mas todo médico que vai fazer procedimento cirúrgico, ele dá essa carteira de orientação. Só que o paciente, na hora da consulta, ele está tão vidrado no procedimento em si, que ele não escuta. E ele só escuta quando acontece alguma complicação. Ele diz, eu não sabia, mas você explicou lá no dia, mas ele não capta isso aí, tá? Então, eu gostaria de lhe agradecer, doutora, por sua presença e lhe deixar um momento aí para você compartilhar onde você atende, se atende também em João Pessoa, se é só em Campina, como funciona os seus dias de atendimento? Por onde marca? Eu que lhe agradeço, né? Mais uma vez, a amizade, a cumplicidade da Cicatriz, a ajuda que a Cicatriz dá e estou à disposição aqui sempre que precisar. Eu atendo João Pessoa e Campina Grande. Em Campina Grande, eu atendo no Centro Médico, o Hospital Antônio Tagino, do lado do hospital, esse prédio novo, que é o Centro Médico, no 5º andar. A gente atende aqui segundas e terças-feiras e quartas e quintas-feiras em João Pessoa, no bairro de Manaíra, na Clínica Dermacap, na Avenida Esperança. Quartas e quintas lá. Certo? E os outros dias a gente vai encaixando uma cirurgia aqui, outra ali, e vai driblando a semana. Mas perfeito. Eu que agradeço por tudo, pelo convite e espero que tenha sido proveitoso para quem está assistindo. Se tiver mais alguma pergunta. Com certeza, doutora. Quanto tempo tá? É porque isso aqui é uma construção, né? A gente traz as perguntas mais eminentes, o que a gente escuta com muita constância. Uberlânia, obrigado pelos elogios e Arthur já está na lista. Arthur, a gente vai fazer live também, pode ficar tranquila. Eu vou deixar a live gravada no IGTV, quem quiser acompanhar depois, eu indicar, certo? Para uma amiga que vai fazer, que quer fazer cirurgia, tem algumas dúvidas, pode assistir, tá? Vai ficar no IGTV da Cicatriza, do canal aqui da Cicatriza. Uma coisa que eu lembrei agora de prótese de silicone, que o paciente sempre pergunta. As próteses, hoje em dia, elas não precisam ser trocadas. Antes, as próteses tinham que ser trocadas a cada 10 anos. Hoje, não. Hoje, você acompanha a mama da mesma forma que acompanharia. Toda mulher acompanha a mama para prevenção de câncer de mama. E vai aparecer lá a prótese, a integridade da prótese, se tem alguma alteração. E essa prótese não precisa ser obrigatoriamente trocada. As novas próteses são assim. De uns 15 anos para cá, a gente não precisa trocar a prótese com aquela obrigatoriedade de 10 anos, não. Troca se precisar ou se a paciente tiver vontade. Certo? Perfeito. Uhum. Pessoal, olha só, vamos tirar um print, vamos fazer um print e vocês, por gentileza, reposta no Instagram de vocês e marca a doutora Isis e marca a Cicatriza Curativos. É uma forma de compartilhar o conhecimento para que outras pessoas possam ver essa live lá gravada, tá joia? Vamos fazer um print? Toda chique. Hein, doutora? Doutora das estrelas. Perfeito. Para fazer um print parado, né? Eu já fiquei. Eu já fiz, isso deu certo. Pois então tá, gente, muito obrigado. Na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui, encontro marcado. Eu aceito sugestões, nós aceitamos sugestões. Toda quinta tem live. Toda quinta tem live, toda quinta a gente traz uma autoridade para falar. Toda quinta. Ei, doutora, vem para cá, viu que manhã fez um jantar bem gostoso para a senhora, viu? Chego já. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente.